Beleza, começamos. Bom dia a todo mundo. E hoje a gente vai ver a parte de sociedade simples. A gente tem visto sociedade empresária, mas na verdade sociedade focando mais em sociedade empresária. E aí a gente já trabalhou um bocado sobre isso, viu a classificação das sociedades, viu as características de alguns tipos de sociedade, aquele negócio de sociedade nacional, sociedade dependente de autorização, essa coisa toda. E a gente até viu a sociedade contratual que envolve o contrato social, né? E falando do contrato social, a gente viu então, não só os requisitos gerais, requisitos específicos e cláusulas essenciais. Que tem, a gente vai rever isso hoje também, por isso que eu estou puxando esse tópico em específico. Essas cláusulas essenciais estão no contrato social, melhor, devem estar no contrato social e estão previstas no Código Civil. E ali tem uma enumeração de várias cláusulas que tem que estar presente no contrato social. Aí, hoje, a gente vai começar a ver a sociedade simples. Essa sociedade simples está na cara que não é sociedade empresária. Aí vocês perguntam, gente, por que deve haver sociedade simples? Aí eu digo, mas por essa sociedade simples, principalmente essa que a gente vai ver, que é a sociedade simples pura. A sociedade simples pura, ela dá o esqueleto para todo tipo de organização societária. Ou seja, se a sociedade é limitada, é comandita simples, é nome coletivo, tudo vai se estruturar de acordo com a sociedade simples pura. Obviamente vai fazer as adequações, mas a estrutura básica é dessa sociedade. Então é essencial que, né, todo mundo estude esse tipo de sociedade para que aí comece a entender, não só entender, mas que aí já toque os outros tipos de sociedade com facilidade. Então, vamos detonar essa sociedade. E aí vamos nós. É, vamos começar do começo, para a gente ir construindo o raciocínio. É, a sociedade simples, vamos falar de forma geral ainda, ela não é empresária, porque eu acabei de falar. Aí o que acontece? Se ela não é empresária, a gente não vai registrar ela na junta comercial, como a gente tem falado, né, nas aulas anteriores. A gente vai registrar ela onde? A gente registra ela no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Então, é lá onde a gente vai fazer o registro no tocante aí à sociedade simples, já que ela não é empresária. Então, daí já fica claro também outra coisa, que a junta comercial ela serve para registrar as sociedades empresárias, né? Que realizam atividade empresarial. E o cartório para essas outras coisas. E outra dica que eu dou. A gente estudou aulas passadas que o que determina se a sociedade é ou não empresária não é o objeto social, não é o que ela faz, mas é a forma como ela explora a atividade empresarial. É o mesmo conceito de empresário que a gente viu lá atrás. No entanto, existem exceções, né? A gente também já viu isso, que, por exemplo, se a sociedade ela é cooperativa, então ela vai ser sempre simples. Isso aí já é uma dica, uma exceção. E se a sociedade ela for organizada em ações, então ela vai ser sempre empresária. Beleza, tem essas duas exceções. E com base nessas exceções, a gente já pode concluir o quê? A sociedade organizada por ações será sempre empresária, ou seja, vai ser registrada na junta comercial. Essas sociedades por ações, elas vão ser sempre institucionais, que é a sociedade anônima e a sociedade comandita por ações. Então, o documento que vai reger essas sociedades é o estatuto social, não é o contrato social. Né? Justamente por isso que elas são institucionais. Consequentemente, só pode ser sociedade simples uma sociedade contratual. Pronto. Então, as sociedades contratuais podem ser simples, as institucionais não podem, porque são organizadas por ações. É aquela história, é exceção, aí entra na exceção que a lei já preveu. Beleza. Com isso aí a gente já fica alerta
que vai ter que ser feito um contrato social se a gente for fazer uma sociedade simples. Sociedades simples são sociedades de quem adota uma atividade não empresarial. Sociedade de advogado, médico, engenheiro, psicólogo, professores. Então, todas essas atividades, elas não são empresariais. E aí, as sociedades, né, das pessoas que exercem essas atividades são, a princípio, são simples. Agora, nada impede, né, a não ser o advogado, que a gente já viu essa exceção, nada impede que elas se transformem em sociedades empresárias. Agora, isso é outra história. Vamos focar aqui na sociedade simples. Beleza. No slide aqui, eu estou vendo, para seguir a ordem do slide, eu falo de uma parte geral, é que sociedade ela é uma pessoa jurídica e ela tem personalidade jurídica, né? Então, ela se diferencia dos chamados entes despersonificados, ou até mesmo existem sociedades que são despersonificadas. A gente vai ver isso em outra aula, justamente uma sociedade que não tem personalidade jurídica. Uma personalidade reconhecida no Código Civil e tudo, mas não tem personalidade jurídica. É a chamada sociedade em conta de participação. E aí tem uma série de diferenças, obviamente, com a sociedade personificada. Já que existe a personificação da sociedade, né, ela tem personalidade jurídica, aí surgem, vamos dizer assim, as características que diferenciam as sociedades dos sócios, né? Justamente por ela ter autonomia patrimonial, por exemplo, titularidade negocial e processual. Isso aí surge com como é que chama? A personalidade jurídica. E isso aí pode ser visto também, né? Essas características, como eu falei, essa autonomia patrimonial principalmente, pode ser visto também como um veículo até para, vamos dizer assim, quem quer ser esperto demais. Fazendo aí um jogo com o patrimônio para que a pessoa consiga se livrar de dívidas. Esse jogo acontece de duas formas. Ou você tira bens da sociedade e coloca para os sócios, e aí a sociedade fica sem patrimônio, não conseguindo aí saldar as dívidas, ou ao contrário, os sócios é quem estão devendo, aí colocam os bens para a sociedade. E aí os sócios, quando forem cobrados, eu não tenho nada, não tenho como pagar. Tá entendendo? Isso aí a gente já viu, essas atitudes fraudulentas ensejam na despersonificação da sociedade, na desconsideração da pessoa jurídica. E aí os sócios e a sociedade respondem, né, com os seus patrimônios e nessas situações de fraude, como eu acabei de falar. Isso aqui eu estou relembrando, mas é uma introdução geral para que vocês já vão pensando aí nessa estrutura de sociedade e também dos benefícios que ela traz. A autonomia patrimonial não é nada demais, não é nada de errado, pelo contrário, é uma forma que até incentiva as pessoas a se utilizarem da sociedade para exercerem algum tipo de atividade. Então, o fato de ter autonomia patrimonial não é errado. O errado é você utilizar essa autonomia, né, para terminar escapando de cobranças, de obrigações e etc. Aí já é bronca. Uma dica que me veio agora à cabeça é que às vezes a gente foca muito na parte aí, justamente a gente tirando bens da sociedade e colocando para os sócios, né? Para que a sociedade não tenha dinheiro, não tenha bens para pagar todo mundo. E aí seja na desconsideração da pessoa jurídica. Mas o contrário também pode acontecer. Os sócios, né, se desfazerem de bens, para que na hora que eles forem ser cobrados, aí eles não tenham bens para pagar. Só que os bens foram tudo para a sociedade. Nesse caso aí, pode acontecer também a chamada desconsideração da pessoa jurídica em reverso.
em contrário, né? Porque não é a pessoa jurídica que fez o fraude, vamos dizer assim, é o sócio que deu os bens para a pessoa jurídica para se livrar aí da coisa. Então, fiquem alerta na desconsideração da pessoa jurídica em reverso, porque eu já vi que perguntando em prova. É uma coisa um tanto lógica, né? Isso não pode. Isso aí seria manipulação de patrimônio para que você se visse livre aí do pagamento. Mas, como a gente não fala tão especificamente, aí às vezes o aluno pode ficar confuso. E, irmão, será que pode ou não pode? A resposta é pode sim. Existe a desconsideração da pessoa jurídica em reverso. E aí, você agora já sabe. Isso é só uma dica para o futuro. Beleza, voltando agora para a sociedade. Pensando agora na sociedade simples, que a gente já acabou de ver que ela tem que ser contratual, né? Porque se ela for institucional, aí não vai ser simples, né? É uma coisa incompatível. Então, consequentemente, a gente sabe que essa sociedade ela vai ser regida, né, por um contrato social. O contrato social a gente já trabalhou um bocado sobre ele, a gente vai revisar hoje, mas a gente já trabalhou um bocado sobre ele e viu cláusulas e tudo que tem que estar presente nele lá. Beleza. Agora eu falei outra coisa, aulas passadas já com vocês, só que hoje é o dia de vocês identificarem isso. Pense assim, numa sociedade cujo nome deixa eu pensar aqui, pensar no nome qualquer. 2001 Serviços Limitada. Inventei. Aí eu pergunto, limitada é LTDA, né? Pense nesse nome, assim, 2001 Serviços Limitada. Aí, esta sociedade, você pode dizer que ela é obrigatoriamente empresária? Interrogação. Aí fica aí. Aí eu respondo logo. A resposta é não. O fato dela ser limitada, eu faço essa pergunta porque quando a gente vê aquela sigla LTDA, a gente já pensa que é uma sociedade empresária, porque a gente vê, na maioria das situações, né, aí pela rua, essa sociedade limitada como sendo uma sociedade empresária. Beleza, mas a sociedade limitada, ela não é limitada porque ela é empresária. Esse LTDA, né, limitada, indica como ela é organizada e principalmente a responsabilidade dos sócios. Então, isso não está dizendo que a sociedade é obrigatoriamente empresária. Aí vem a dica, ela pode ser sim, como é simples. Então, o que é que eu estou falando? Eu estou falando que uma sociedade limitada pode ser simples, ou de outro jeito, uma atividade simples, né? Você vai querer fazer uma sociedade de professores, por exemplo, que é uma atividade não empresária. Aí você faz uma sociedade limitada, para você poder limitar as suas participações e etc. É possível sim. Então, os tipos de sociedade contratual, nome coletivo, comandita simples e limitada, podem ser usados para as sociedades simples também. Como é que chama? A orientação legal e normativa, enfim, tudo que a lei diz, melhor, vale tanto para a sociedade simples quanto para a sociedade empresária no tocante a esses tipos de sociedade, entendeu? Como eu falei, nome coletivo, comandita simples e limitada. Então, você pode sim escolher qualquer um desses tipos de sociedade para que você organize a sua sociedade simples, para você aplicar aí para a sua sociedade simples. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque esses três tipos de sociedade são contratuais e aí podem ser aplicados para, né, como eu falei, para a sociedade simples. No entanto, e aí vem o foco da aula, e se você não adotar nenhum desses tipos de sociedade? Ou seja, se você não adotar nem a sociedade no nome coletivo, nem a sociedade em comandita simples, nem a sociedade limitada. Como é que fica? Aí vem o outro tipo de sociedade. É a sociedade simples pura, que é uma sociedade simples que não adota nenhum desses três tipos de sociedade.
Agora, aqui sim, nessa sociedade simples pura, só uma sociedade simples pode adotar. Não pode ser adotado esse tipo aqui por uma sociedade empresária. A sociedade empresária tem que optar por aqueles tipos que eu acabei de falar. Mas a sociedade simples, ela pode ser considerada pura. Aí vem um detalhe aí para o nome, sociedade simples pura, que é um tipo básico de sociedade que aí vai reger especificamente a sociedade simples. Então, a sociedade simples pura. Não se assombrem se vocês virem nos livros, em questões, até mesmo no slide eu coloco, mas só para demonstrar para vocês que esse nome, sociedade simples pura, também é chamado de sociedade simples simples. Aí vocês, gente, e repete o mesmo nome, eu digo, porque apesar de estar repetindo a mesma palavra, né, que é simples, simples, são momentos diferentes. Por exemplo, essa sociedade simples, simples, está indicando que a sociedade ela é simples, né? Sociedade simples, mas com uma organização simples. Então é por isso que é sociedade simples, simples. Eu adoto o nome sociedade simples pura. Eu particularmente não, existe esse nome, não foi eu que escolhi. Mas é até mesmo para não confundir. No entanto, como eu falei, se vocês virem aí em livros, questões e não sei o que, vocês já sabem que é a mesma coisa, sociedade simples pura. Beleza. Então, esse tipo de sociedade simples, que é a sociedade simples pura, ela vai, aí sim é aquele esqueleto que eu falei, que vai dar toda a orientação de regras gerais para serem aplicadas a todos os tipos de sociedade, principalmente sociedades contratuais. Então, isso aí é que vai dar a estrutura, né, geral, o esqueleto para todos os tipos de sociedade, inclusive a sociedade limitada, que a gente tanto fala dela e que realmente é a mais utilizada no Brasil. E aí, vamos lá. Já que a sociedade simples pura ela é contratual, e aí vem outra dica, né, que eu falei das outras, as outras sociedades sim são contratuais. Mas a sociedade simples pura é, obviamente, também contratual. Por quê? Porque se não fosse contratual, era empresário. Aí lascou. Então, isso aí, esse raciocínio vocês já fizeram. Então, por ser contratual, é preciso que a gente faça um contrato social, né, para poder registrar ela. E no caso da sociedade simples pura, essa sociedade vai ser registrada no cartório de registro de pessoa jurídica. Pronto, não tem mistério aí quanto a isso. Agora, vamos fazer uma revisão sobre o contrato social. E aí eu aprofundo alguns tópicos, né, que a gente viu sobre o contrato social. Mas agora eu vou ter como foco a sociedade simples pura, para aí a gente sair destrinchando e acrescentando alguns itens para vocês, né, anotarem e depois conseguirem estudar tranquilo. Recapitulando, por ser uma sociedade contratual, então sobre ela se aplica o contrato social, né? Para ela se aplica o contrato social. Como é contrato social, aí voltam aqueles requisitos que a gente viu, né, em aulas passadas. Por exemplo, tem os requisitos gerais, que são aplicáveis para todo tipo de contrato, né, sujeito, agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. Isso aí é para todo tipo de contrato. E tem aqueles requisitos específicos. Em específico aí, a affectio societatis. Eu quero trazer uma polêmica. Para que vocês fiquem alertas, né, para uma resolução futura e também para que vocês até mesmo se questionem. É o seguinte, recentemente, né, na lei de 2019, ou seja, é uma coisa que não tem nem um ano, pode-se dizer, entrou em vigor aí a sociedade unipessoal limitada. Ou seja, passou a existir uma sociedade unipessoal, ou seja, uma sociedade com um sócio só. Essa sociedade é especificamente sociedade limitada. Não é que agora pode ter sociedade unipessoal adoidado, não. Não, é só sociedade limitada. Não existe dúvida
que a sociedade limitada é, é quase unânime no direito brasileiro, ou seja, todo mundo que quer fazer uma sociedade contratual opta por sociedade limitada. Mas tem gente que não, que pode optar por outros tipos de sociedades, até mesmo pela sociedade simples pura, se for o caso. E aí a gente se pergunta, gente, então agora eu posso também ser uma sociedade unipessoal, se eu não quiser ser limitada? E é aí onde está a polêmica. Se eu for analisar exatamente o que a lei diz, eu vou dizer que não, posso não. Por quê? Porque a lei só autorizou a sociedade unipessoal limitada. Ela não autorizou para a sociedade em nome coletivo, comandita simples, sociedade simples pura, não. Sobre isso, o ordenamento permanece o mesmo. E se permanece o mesmo, o que era dito anteriormente era que não era possível uma sociedade unipessoal. Era preciso pluralidade de sócios para que aí houvesse a sociedade, seja empresário ou simples. E aí vem a polêmica. A polêmica é essa. Se foi permitido uma sociedade simples limitada, ou desculpa, uma sociedade unipessoal limitada, vai ser possível uma sociedade unipessoal para os outros tipos de sociedade? Interrogação. É difícil. Olha, eu estou esperando que algum, ou como é que chama, autor, ou até mesmo um juiz, ele faça essa interpretação. Porque na minha cabeça, não. Não é aquela coisa, se pode para um, pode para todo mundo. Não, em direito, normalmente é o contrário. Se pode para um, é só para aquele. Entendeu? Se a lei permitiu só para um, a gente não pode fazer uma interpretação generalista para tudo que é tipo de sociedade. Pronto. Dito isso, é porque é o seguinte, eu estava revisando o slide, aí eu ia alterar justamente essa parte de pluralidade de sócios. Aí eu disse, não, eu não posso, porque a sociedade simples pura não foi alterada pela lei de 2019. Consequentemente, não pode haver, a gente pode concluir que não pode haver sociedade unipessoal, uma sociedade simples, pura, unipessoal. E aí é que tá. Aí por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso é uma coisa atual, né? É uma coisa que não tem nenhum ano. E vai ser, com certeza, objeto de análise. Seja uma análise direta, né? Mas não, pode não, pode, pronto. Qual é o Mas vai número da ser. lei, professor? Qual é o número da lei? Deixa eu ver aqui. Isso é o Código Civil, viu? Ela alterou o Código Civil. Código Então, Civil. é. Mas deixa eu pegar o número da lei que alterou. Eu estou vendo aqui o próprio Código Civil pelo site do Planalto. Aí vocês sabem que ele, como é que chama? Ele mostra as alterações e a lei. Cadê aqui? É que vem anotado. Exato. Aí, não, enfim, já já eu passo para vocês. Certo. Que aqui tem duas leis de 2019. E aí eu não quero, como é que chama, dizer uma quando é a outra. Ah, mas está aqui. É a lei 13.874 de 2019. Certo. Mas tem isso aí não só mudou a parte de sociedade limitada, não. Essa lei que entrou como medida provisória e depois foi transformada em lei, ela alterou coisa até lá na parte de contratos, na parte geral de contratos e de pessoa jurídica, lá no começo do Código Civil. Então, isso foi uma lei importante, sim. Já era bem antiga essa vontade de se ter uma sociedade unipessoal aqui no Brasil. Aí veio a Eireli, beleza, a Eireli ajudou um bocado, mas a Eireli não resolveu, porque ainda assim a Eireli, ela não abordava todo mundo, porque você tinha que ter aqueles 100 salários mínimos, né, para que você abrisse um Eireli, e nem todo mundo tinha.
Com a sociedade unipessoal, não. Você não tem que ter capital social mínimo. Você pode pegar e abrir a sua sociedade limitada unipessoal. Então, foi uma lei boa. Agora, como eu falei, surgem essas outras dúvidas. E aí vocês fiquem atentos, porque quando aparecer a resolução, ou até mesmo uma opinião de um autor, aí vocês já estão ligados no que se está falando. Voltando para cá. Então, a gente tem aqui esses aspectos gerais do contrato social, que, para a sociedade simples pura, eu continuo deixando lá a pluralidade de sócios. Ou seja, a gente não pode abrir, por exemplo, uma sociedade de advogados só comigo. Na verdade, eu não posso nem falar isso. Porque, um parênteses aqui, eu não vou aprofundar muito não, porque senão eu começo a me empolgar e falar dessas coisinhas. Mas, antes de haver a sociedade unipessoal limitada, foi permitido que existisse uma sociedade unipessoal de advogados. Isso daí foi uma coisa anterior. Não foi muito anterior, não, porque coincidiu, né? Foi possível a sociedade unipessoal de advogados, mas eu acredito que pouco mais de um ano depois, eu não estou certo aí ao tempo, aí foi permitido depois a sociedade unipessoal limitada. Então, é possível sim você fazer uma sociedade unipessoal de advogados, mas isso foi permitido por um momento anterior. Ele não veio, vamos dizer assim, beber da mesma fonte que a sociedade limitada, não. Né? Foi uma coisa separada. Enfim, dito isso, vamos voltar aqui para o tópico da gente, porque senão a gente fica falando esses paralelos e termina confundindo. Então, a gente vai fazer uma sociedade de professores, né? Imagina, eu e vocês três. Aí, beleza, a gente pode, porque nós somos 3 sócios e tudo mais. Agora, eu quero fazer uma sociedade de professores, sendo que eu não quero ser sócio com ninguém. Eu quero abrir ela sozinha. Posso ou não posso? E é aí onde está justamente o teor, né? O ponto dessa questão que eu estou levantando. No meu entendimento, não, eu não posso, porque para a sociedade simples pura, eu preciso ter uma pluralidade de sócios. Além dos requisitos essenciais, né, esses são requisitos gerais e requisitos essenciais, a gente também tem as chamadas cláusulas essenciais, requisitos específicos, desculpa, requisitos gerais e requisitos específicos. Aí agora a gente tem também essas cláusulas essenciais. Essas cláusulas estão lá no artigo 997 e a gente já trabalhou um bocado justamente esse artigo e essas cláusulas. Só que eu não disse para vocês que esse artigo ele fala justamente da sociedade simples pura. Só que esse artigo também ele vai se aplicar para os outros tipos de sociedade. Vai ser feita uma adaptação aqui ou ali, mas vocês podem ver lá no Código Civil, né? Esse artigo ele está lá no capítulo e na parte de sociedade simples pura e que vai ser emprestado, vamos dizer assim, para os outros tipos de sociedade. Então, vamos lá falar dessas cláusulas, que aí eu vou acrescentando mais algumas coisas, até informações que se aplicam aos outros tipos de sociedade. E como é que chama? E aí vocês podem fazer esses acréscimos na hora que vocês forem estudar. A gente tem o artigo 997, que diz aí essas cláusulas essenciais. Essas cláusulas têm que estar presentes no contrato social. Esse contrato, para ser registrado, ele precisa ser escrito. Então, se você quer começar uma sociedade simples pura, você vai ter que registrar ela. Então, você vai registrar ela no cartório, a gente já falou sobre isso, e vai ter que apresentar um contrato escrito. Se você não apresentar esse contrato, então a sociedade não vai ser regular e aquela coisa toda. Beleza.
No contrato social, você vai indicar o nome dos sócios. Você vai qualificar os sócios botando o nome, aquele negócio, né? Brasileiro, solteiro, casado, viúvo, aquela coisa toda, qualificando ele, CPF, identidade, endereço e a quantidade de cotas que eles têm, né? Que os sócios têm. Sobre as cotas eu vou falar já já, aí eu não vou aprofundar muito não, mas voltando aí para o contrato social, então você qualifica os sócios, coloca o nome deles e você também vai ter que colocar o nome da sociedade, né? Da sociedade que você está criando. Você coloca o nome da sociedade e a qualificação dela. No caso aí, CNPJ, o endereço da sede e etc. Com relação ao nome da sociedade, a gente já estudou isso no começo do semestre, a parte do nome empresarial. No tocante ao nome empresarial, a gente estudou dois tipos de nome, que é a firma e a denominação social. Para a sociedade simples pura, é possível você adotar os dois tipos, ou seja, você pode escolher uma firma, que aí você coloca o nome civil de um dos sócios ou de mais de um dos sócios, ou você adota a denominação social, que aí é uma expressão linguística, né, que foi criada para servir aí de nome empresarial. Tá aí. Então, friso que a sociedade simples pura, ela adota melhor, ela tem como nome empresarial tanto a firma quanto a denominação social. Que mais? A sociedade simples pura é aquela história, né? Pensando agora nos requisitos aí do empresário. Ela vai adotar praticamente todos aqueles requisitos, porque ela vai ser habitual na atividade, ela vai, como chama, almejar o lucro e tudo, mas ela não pode, vamos dizer assim, ser uma atividade empresarial. Aí vem aquela parte do atividade econômica organizada, né? Que a gente já falou, foi muito sobre esse termo e tudo que ele significa, que é a exploração dos fatores de produção e etc. Então, apesar de preencher os requisitos lá presentes na definição do empresário, a sociedade simples, pura, ela não pode ser empresária, ela não vai poder adotar aquele requisito para atividade empresarial. E aí, né, eu já falei de que é sociedade de engenheiros, professores, médicos e tal, e tudo mais. A sociedade, seja simples ou empresária, ela pode ter um prazo específico aí de duração. Se não tiver esse prazo mencionado no contrato social, então vai ser interpretado como uma sociedade de prazo indeterminado. E aí fica, né, o prazo indeterminado aí para a sociedade. Beleza. No entanto, é possível sim você adotar um prazo determinado para a sociedade. E aí vem a parte do capital social. O capital social precisa estar no contrato social apontado. É um valor único e que representa todos os bens que vão ser, né, disponíveis lá para a sociedade empresária, para desempenhar sua atividade. O capital social não é o dinheiro que a sociedade tem no banco, nem que os sócios têm, muito menos e tudo mais. Não, não é isso. São todos os bens, né, todos passíveis de avaliação e também o dinheiro, se for o caso, que esteja lá disponível para a sociedade. Você soma toda essa quantia e chega aí no preço não, no valor, desculpa, é segunda-feira, no valor e pronto, esse vai ser o capital social. O capital social pode ser sim alterado, né? Caso vocês tenham essa dúvida, como todas essas cláusulas, isso tem a ver mais para o final não da aula de hoje, mas da aula seguinte, mas todos esses itens podem sim ser alterados, é só pensar o seguinte, se
uma pessoa é sócia, ela não quer mais, não quer ser mais, quer sair, ou veio a falecer, qualquer coisa assim. Então tem que alterar o contrato social, né? Para tirar ela, para colocar outra, para, enfim, mudar o nome até se for o caso. O que mais? Falei isso aqui. Agora que eu estou falando de capital social, tem uma parte interessante, que é a parte das cotas. Porque as cotas, né, quando você entra para a sociedade empresária, você vai contribuir lá com as cotas. Você tem que contribuir com as cotas. Isso é obrigatório aí para os sócios. E todos os sócios fazendo isso vão contribuir para o capital social. Aí eu quero separar duas distinções aqui. Uma é a subscrição das cotas e a outra é a integralização das cotas. Se você subscreve as cotas, você já reservou aquelas cotas para si. Imagina, eu quero 2.000 cotas de uma sociedade. Beleza. Então, eu vou lá e subscrevo essas 2.000 cotas. Elas vão ficar para mim. Elas já estão, como eu falei, reservadas, né? Eu já vou ter, assim, já vou poder exercer alguns direitos sobre ela, poder também ter alguns direitos sobre ela. Mas eu ainda falto integralizar as cotas. Integralizar, falando de uma forma mais simplória, é pagar essas cotas. Então, são duas coisas separadas. Uma é a subscrição e o outro é a integralização das cotas. E aí, eu falei, você pode subscrever e em momento posterior você vai integralizar. Imagina que essas cotas, eu subscrevi 2.000 cotas de uma sociedade, mas o preço delas junta é 200 mil reais. Eu digo, eu não tenho como pagar isso agora. Não dá. Aí o que é que eu posso fazer? Eu posso sim parcelar, eu posso chegar a uma forma de pagamento para que eu integralize, aí vem a parte da integralização, essas cotas. Isso vai ter que estar no contrato social. Tudo isso vai ter que estar no contrato social. Porque o contrato social serve também, né, nesse tocante, para poder mostrar para qualquer interessado que venha analisar o contrato quando a sociedade vai estar com seu capital social todo integralizado. Então, por isso que se houver parcelamento ou até mesmo um postergamento de integralização de cotas, é preciso que esteja lá no contrato social. Aí vem outra pergunta. Beleza. Eu estou falando que a integralização é o pagamento das cotas. Como é que eu posso pagar essas cotas? Né? De cara, é óbvio que o dinheiro, você pode utilizar dinheiro. Então, capital vai como uma forma de pagamento das cotas. Mas eu só posso utilizar o capital e se eu tiver, por exemplo, um carro que eu quero utilizar como assim, uma forma de pagamento aí, né, dessa integralização das minhas cotas. Eu posso utilizar? Aí a resposta é sim, pode sim. Então eu posso utilizar capital, bens e o que mais? Aí vamos supor agora que eu tenho um crédito para receber. Esse crédito está todo documentado e tudo mais. E aí eu posso, em vez de eu receber, eu pego e dou para a sociedade. A sociedade pega e recebe o crédito. Eu faço uma cessão de crédito, né? Isso é possível demais. E aí, em vez de eu ser o titular do crédito, agora quem é o titular é a sociedade. Então a gente já vê o quê? Eu tenho capital, bens, crédito, e aí sobra mais o quê? Aí vem uma observação que eu quero fazer. Para a sociedade simples pura, especificamente para esse tipo de sociedade, é possível você se utilizar de capital, bens, crédito, mas especificamente para esse tipo de sociedade você utiliza também serviços. Então, é possível você prestar serviço para integralização de suas cotas. Isso daí é específico para a sociedade simples pura. Por que eu estou frisando isso? Porque se eu estudar sociedade limitada, não pode se utilizar de serviços para a integralização das cotas. Muito bem de sociedade anônima. Isso aí você vai ver tudo isso no mês que vem.
Mas para a sociedade simples pura, pode sim você se utilizar de serviços. É. Para integralização. Eu venho ficar com sono depois, né? Começa a aula, eu tô melhor, mas depois o sono bate. Mas enfim. Já que eu falei desses 4 tipos, 4 formas de integralização, deixa eu falar uns detalhes sobre eles, que são importantes sim para que a gente saiba como é que pode acontecer isso e etc. Pense o seguinte, se for utilizar capital não tem o que fazer, né? Aí você vai dar dinheiro, você dá o dinheiro e acabou. Deixa registrado lá, né, com recibo e tudo, e está feito. No entanto, como é que vai ser essa integralização através de bens? Né? Não é difícil, mas deixa eu acrescentar uns detalhezinhos que a lei também já prevê para esse tipo de integralização. O bem que fosse dado aí como forma de integralização, ele tem que ser um bem que seja passível de avaliação. Então, essa avaliação vai ser feita e vai chegar à quantia desse bem. Aí você diz, então é muito fácil. Eu pego um carro qualquer, digo que ele vale uma fortuna, e dou ele e pronto. Eu digo, não é tão simples assim. Você poderia fazer isso. No entanto, para desencorajar esse tipo de atitude, a lei pega e diz que uma avaliação, né, errada, seja para mais ou para menos, ela responsabiliza todos os sócios. Ou seja, todos os sócios ficam responsabilizados por esse tipo de avaliação pelo prazo de 5 anos. E aí começa a ser também interesse dos sócios, não só seu, né, mas de todos os sócios, que você faça uma avaliação certa. Isso é para desencorajar, como eu falei, esse tipo de atitude. Você pega um bem que não vale quase nada e coloca um preço bem alto. Ou às vezes até o contrário, mas o contrário acontece muito menos, né? Nem tanto, tem manobra para tudo. Mas aí esse tipo de coisa também responsabiliza todos os sócios. Então, a ideia é, você pega um bem, avalia ele, e aí, como é que chama? Entrega ele, né, como integralização das cotas, como forma de pagamento das cotas. Ainda tem mais outro detalhe, e é bem importante para a sociedade simples. Na verdade, isso aí se aplica para todo tipo de sociedade. Viu? Isso que eu falo disso ser o esqueleto, isso que eu estou falando sobre subscrição das cotas e sobre forma de pagamento, essa coisa toda, isso vale para todo tipo de sociedade. Sociedade contratual, lógico. Mas vamos lá falar agora sobre um detalhe aí sobre a integralização de bens. Vamos supor que eu tenha o quê? Uma sala empresarial, né? Eu aluguei e tal, aluguei não, eu tenho mesmo, é minha. E aí eu vou começar essa sociedade empresária. Eu quero integralizar minhas cotas dando essa sala, né, no empresarial. Beleza. É possível? É lógico que sim. Eu vou lá, faço a avaliação dessa sala e entrego a sala, né, para a sociedade. Então, muda a titularidade da sala, né? Ela deixa de ser minha, agora é da sociedade. Beleza. Só que aí vem a observação que eu quero trazer. Vocês, quando estudaram contratos, vocês viram o que é evicção. Todo mundo tem que estar assim. De uma forma bem simplória, falando, evicção aconteceria, por exemplo, eu pego um bem meu, eu vendo para outra pessoa, só que esse bem não é meu, na verdade. E aí chega o proprietário do bem e pede o bem de volta, né? Isso aí seria a evicção. Então, de novo, essa coisa. Eu passei o bem vamos dizer, eu passei o bem para fulano. Só que esse bem nunca foi meu. Aí vem o proprietário do bem e pega o bem de fulano, né? Isso seria uma evicção. Bem objetivamente falando, mas vocês já estudaram todos os detalhes sobre isso. Aí agora vamos trazer para a sociedade empresária. Vamos dar esse exemplo aí da sala.
que eu peguei, fiz a avaliação da sala e passei para a sociedade. A sociedade não foi como é que chama? No cartório ainda e tal, mas vamos supor que está lá da sociedade e eu já integralizei e estou lá. Só que aí um colega meu volta de viagem e ele vê que a sala, que era dele, foi vendida. Fui eu que vendi, fui eu trambiquei nessa história. Aí ele, aí ele, não quero isso não. Aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai entrar com uma ação de evicção. Mas ele vai entrar com ação de evicção contra quem? Contra mim? Não, contra mim não, porque eu não tenho a sala. Ele vai entrar com ação de evicção contra a sociedade. Entendeu? E aí ele vai conseguir de volta a sala dele, né? Então vamos supor que isso aconteceu. Agora pense, eu tinha que contribuir para a sociedade. Eu usei a sala. Só que a sala agora voltou para o proprietário, porque nunca foi minha, né? E aí, pense bem, no fim das contas, quem foi que entrou na sociedade sem pagar nada? Porque eu dei um bem. Esse bem foi retirado da sociedade. Então, quem foi que entrou na sociedade sem pagar nada? Esse caso aí fui eu. Entendeu? Pensando nisso, a lei pega e diz que aquele que contribuir, né, que integralizar as suas cotas com bens, essa pessoa, esse sócio, fica responsável pela evicção desses bens. Nesse caso aqui, no exemplo que eu estou falando, eu dei a sala. A sala foi retirada da sociedade. Então, agora eu estou, de novo, com minha dívida toda em aberto lá para a sociedade. Quando eu falo dívida, é a parte da integralização. Captaram? Isso a lei já diz sobre a evicção no caso de integralização com bens. Capital é um tipo de integralização, bens é outro, e em terceiro lugar a gente tem os créditos. Então, imagina agora outra situação. Eu tenho crédito para receber. Eu tenho um crédito de 100 mil reais para receber. Aí, em vez de pagar esse crédito para mim, vamos pagar. Eu vou dizer, não, pague para a sociedade. E a gente faz a sessão de crédito, faz tudinho, beleza? E passa lá para a sociedade. Aí, de novo, eu tenho crédito, agora é a sociedade quem tem. Agora, chega no final, vamos supor que quem vai pagar esse crédito sei lá, é João. Imaginei aqui. Então, João é o devedor desse crédito. Chega na data de pagamento, a sociedade, que agora a sociedade que é titular do crédito, a sociedade vai cobrar de João. Aí chega para João e diz, eu quero aqui 100 mil reais. Aí eles, olha, eu não tenho nada. Eu não tenho dinheiro para pagar, eu não tenho bens em meu, eu não tenho nada. Eu sou o Zé Mané. E aí a sociedade vê isso e realmente descobre que ele não tem dinheiro nenhum. Ou seja, ele é insolvente, entendeu? Porque ele não tem bens suficientes para pagar a dívida dele. E aí, de novo, eu dei um crédito e o crédito não pode ser pago. Quem é que entrou na sociedade diante dessas circunstâncias sem pagar nada? Fui eu de novo, entendeu? Pensando nisso, a lei pega e diz que quem integralizar as cotas com crédito vai ficar responsável pela existência e pela solvência do devedor. Pela existência da dívida, tranquilo. Isso é regra. Mas também, no caso aí esse sócio, fica responsável pela solvência do devedor. Porque se for o caso dele não pagar, então quem vai pagar sou eu, como foi nesse caso do exemplo que eu acabei de dizer. Então, capital é tranquilo, se for bens, tem que ser avaliado e caso haja evicção, o sócio que deu o bem vai ficar responsável por essa evicção. E se for crédito, beleza, mas aí o sócio que deu o crédito vai ficar responsável pela solvência do devedor. Beleza. Falta só o outro que é com serviços. Com relação ao serviço, como eu falei, é só para sociedade simples, simples pura. E o serviço ele tem que ser compatível com o objeto social da sociedade.
e vai ter que ser feita aí uma análise para saber o quanto de serviço, melhor, a quantidade de serviço que quantifica os créditos e etc. Os créditos da sociedade, né? No caso, a integralização. Mas isso aí é possível e tal. Então, fiquem alertas a esse tipo de integralização. De novo, agora você já sabe um termo novo, né? Dois, na verdade, integralização e subscrição. E aí fiquem atentos ao tipo de integralização. O sócio que não contribui com suas cotas, com a integralização respectiva, ele é considerado um sócio remisso. Remisso com 2 S. O sócio remisso é aquele sócio que está em mora, né, que ele está em atraso com o pagamento de suas cotas. Eu disse que o pagamento, né, vai ter que estar lá no contrato social. Então, caso não haja o cumprimento do prazo lá previsto, o sócio vai estar remisso. E aí, qual é a consequência para o sócio remisso? O sócio remisso aí, ele pode ser cobrado, né? Ele pode ser executado pelas suas dívidas. Isso é uma hipótese. Ele pode, vamos imaginar o seguinte, eu tenho 2.000 cotas para integralizar. Eu já integralizei 500 cotas. Não foi muito não, mas em comparação que eu tenho, mas eu integralizei 500 cotas. Só que aí eu não estou conseguindo mais pagar. E aí eu já fiquei em mora, ou seja, me tornei um sócio remisso. Aí o que é que a sociedade pode fazer? Eu digo, olha, beleza, você fica com essas 500 cotas, mas essas outras 1.500 que você está devendo, a gente vai distribuir para outros sócios, né? Eles vão integralizar também, ou vai chamar um outro sócio qualquer, entendeu? Então, a moral da história é que o sócio remisso, ele pode ficar com as cotas que ele já integralizou e as outras aí vão ser redistribuídas e tal. Isso aí é uma outra opção. A primeira opção é ter as cotas executadas, no caso da dívida executada. O outro é, ele fica com o que já pagou e o resto vai ser alterado. E a última opção, que é mais drástica, é a expulsão do sócio. Você expulsa aí o sócio remisso nesse caso. Essa é a mais drástica que tem, essa hipótese. E até mesmo judicialmente, o juiz não concede logo a expulsão do sócio. Né? Tenta-se resolver a situação, mas se for o caso, expulsa o sócio. Aí expulsa o sócio, mas eu não paguei as 500 cotas, e aí? Ele, lógico que eu vou ter que ser ressarcido por essas cotas. No entanto, como eu sou sócio remisso, em qualquer situação, né, naquelas outras situações também, eu posso já ter causado danos. Imagina que a sociedade ela ia fazer um contrato. Então, quando o caba viu lá que ainda estava faltando cotas para ser integralizado, ele disse, não quero mais não. Ou seja, perdeu um contrato por causa de mim. Então, eu ocasionei danos para a sociedade. Então, eu vou ser também responsável por esses danos. Isso pode acontecer tanto na parte da execução, na amortização das cotas e tal. Enfim, em qualquer caso, se houver dano por causa, né, do meu atraso, o sócio remisso aí vai ser responsável. Mas agora pensando na parte que eu fui expulso. Então, veja só, eu vou receber o equivalente às minhas cotas de volta. No entanto, eu vou ter que pagar a indenização pelos danos. Aí, por causa disso, fazendo essa compensação, aí ou eu posso não pagar nada e também não vou receber, ou eu posso ainda ter que pagar mais ainda. Enfim, isso aí vai ser o caso concreto quem vai dizer. Aí vocês captaram. O sócio remisso, ele pode ser cobrado da dívida, mas ele também ele pode receber, né, o que ele já pagou, mas ele também pode ter que pagar aí alguma indenização, caso já tenha sido ocasionado danos com base nessa remissão do sócio. Pronto, meus caros. Isso aqui a gente tá. Vou agora falar, né? Seria o próximo tópico, a parte da administração da sociedade. Só que eu vou deixar essa parte agora para a próxima aula, porque essa parte aqui eu
que ele indica uma série de detalhezinhos. Apesar de eu já ter indicado alguns detalhes, principalmente nessa parte agora de cotas e tudo mais, a parte de administração é outro tópico que eu quero acrescentar alguns detalhes. Sendo assim, eu vou parar a aula aqui e na próxima aula a gente começa com administração da sociedade. Eu digo isso porque se eu ficar perdido, aí vocês dizem, nossa, César, parou aqui, não sei o quê. Beleza? Alguma dúvida? Não, não tem dúvida não. Ótimo, então. Vou parar a gravação aqui.